Graça e paz. Até aqui, eu tratei dos aspectos gerais do profetismo. Com esta aula, eu vou começar o estudo do profeta Isaías. Espero empreender com você uma longa jornada através do livro de Isaías e tirar todo o proveito deste grande profeta para a nossa pregação, para a nossa meditação pessoal, ou para o estudo bíblico, ou afinal, para que ele serve para a nossa edificação. Como eu já disse, Isaías está entre os 4 grandes profetas do 8º século. Junto com Miqueias, Amós e Oséias, forma o quadro dos profetas clássicos, ou o início dos profetas clássicos do 8º século. Vamos começar com as causas do surgimento da profecia no 8º século. Antes de falar exatamente de Isaías, ou precisamente de Isaías, eu gostaria de mencionar como Gerhard von Rad, um dos maiores exegetas do Antigo Testamento do século XX, explicou ou mostrou as causas do surgimento do profetismo do 8º século, dos profetas clássicos ou dos profetas literários. Na opinião dele, foram 4 os fatores fundamentais para o surgimento desse movimento profético: o religioso, o político, o social e o geopolítico. Vamos ver. O religioso. A deteriorização do javismo. O primeiro deles foi de cunho religioso. O autor defende a ideia, e parece bastante clara e sustentável, de que houve uma deteriorização do javismo. Bom, o que é javismo? Javismo é uma concepção de relacionamento, de intimidade com o Deus Javé. O javismo provém desde a saída do Egito, na península do Sinai, quando o povo recebeu as tábuas da lei. E Deus se manifestou, como podemos ler em Êxodo 3, como o Deus que é companheiro, ou aquele que vai junto com este povo. O desenvolvimento posterior desse javismo foi a literatura e a teologia que nós encontramos no livro do Deuteronômio, no livro do Êxodo, nos livros de Samuel, de Ruth, nos livros dos reis e, em geral, nos profetas. O javismo estava fundamentalmente centrado na justiça, no direito, na defesa dos mais fracos, em uma sociedade fraterna, em uma sociedade justa. Mas muito mais do que isso, o javismo estava fundamentado, isto é, a relação entre Deus e o seu povo estava fundamentada na aliança. Já falamos da aliança, a aliança que Deus fez com os pais, depois com o próprio povo e ainda faz conosco. Uma aliança perpétua, uma aliança que tem certamente as suas regulamentações, o que nós chamamos de requisitórios da aliança, os direitos e deveres que nós temos perante Deus. Um Deus de intimidade, um Deus pessoal, um Deus que nós chamamos de Javé, que está em um relacionamento amoroso conosco. E a deteriorização desse relacionamento se deu com o contato com as nações estrangeiras e com as nações que estavam em volta de Israel. Oséias, por exemplo, ataca frontalmente o deus Baal, o deus da chuva, o deus da fertilidade. Israel começou a ir atrás de um Deus que resolvesse o seu problema de plantio, de falta d'água, de colheita, e foi atrás de Baal. A deteriorização é esse abandono por parte do povo, da aliança que Deus fez com ele. É a infidelidade, a apostasia que nós veremos por boa parte do livro de Isaías. O segundo aspecto é o político, é a secularização da teocracia. Este segundo aspecto que von Rad diz cooperou para o surgimento do profetismo clássico, profetismo entre qual nós encontramos Isaías. Foi de caráter político, então. Ele chama de secularização da teocracia. O que era a teocracia? Nós vemos e conhecemos pelos livros dos juízes que Deus ordenava e era o rei sobre Israel.
Tinham seus juízes, pessoas, homens e mulheres carismáticos que levantavam ou eram levantados para ocasiões em que precisava libertar Israel. A teocracia era uma forma de se viver em harmonia, defendendo um ao outro com a ajuda de Deus em primeiro lugar. Não havia rei, havia um concílio de anciãos, havia juízes, mas não havia uma instituição que pudesse ser chamada de monarquia, ou reinado, ou qualquer coisa do tipo. Por isso que nós chamamos esse período tribal de período teocrático. E a secularização foi trazer para o homem a responsabilidade de governar o povo. Isso se deu, nós conhecemos através do pedido do povo a Samuel. Eles pediram um rei. Samuel ficou muito bravo com isso. Samuel ficou decepcionado. Fala isso para Deus, porque rejeitaram Samuel. Primeiramente, diz que rejeitaram ele. Mas Deus diz, não rejeitaram você, Samuel, mas rejeitaram a mim mesmo. Como a gente já teceu comentários sobre esse texto. Essa desvinculação do poder temporal, do poder divino, do reinado de Deus, foi a secularização que levantou a tragédia que nós vamos ver no livro de Isaías. O elemento social, o desequilíbrio, a opressão e a injustiça. É o terceiro aspecto que von Rad coloca como argumento para esse surgimento da profecia clássica no 8º século, como desequilíbrio social ou da ordem social. O desequilíbrio social se deu por causa do enriquecimento de certas classes, os latifundiários, funcionários da corte, a própria corte, o rei, seus príncipes, o harém. Tudo isso, como nós lemos lá em Samuel, pressionou a população para o trabalho e para a escravidão, trabalho forçado, né? E para o empobrecimento também, para a penúria, por assim dizer. Quando nós vemos a descrição daquilo que o rei vai pedir, terá o direito sobre o povo, como a gente vê em Samuel. E Samuel adverte o povo. Nós vemos que é uma carga imensa. Salomão já havia transformado o tribalismo em distritos de arrecadação, e cada um desses 12 distritos, como já vimos, teria que sustentar a corte do rei. Então, dessa forma, a pressão sobre a população, os tributos, o trabalho forçado, o confisco, fez com que houvesse o desequilíbrio social. Uma classe abastada vivia às custas de uma classe oprimida. É assim, por exemplo, que nós vemos o primeiro capítulo do livro de Isaías e por todo o livro de Amós, Oséias e Miqueias. O aspecto geopolítico, o domínio estrangeiro e outras alianças é outro fator não menos importante, mas é o quarto fator que von Rad aponta como a causa do surgimento desse movimento profético do 8º século. É a geopolítica, como chamamos, a mudança dos poderes e da dominação estrangeira. No 8º século, é a Síria, como nós veremos mais tarde, em mais detalhes, quem surge como a grande nova potência em uma virada política de domínio e de expansão, um imperialismo que se expande por todos os lados. Essa conjuntura, ou essa geopolítica, começou a obrigar os reis judaítas, os de Judá, e os israelitas de Israel a fazer conchavos, alianças, coalizões militares com os povos vizinhos, contra os impérios, às vezes com o mesmo império. Então essa geopolítica deixa o âmbito da intervenção de Deus, da fé, da crença, para criar um programa, um panorama de medo, temor e terror, militarizado com coalizões que vão dar em nada, que vão fracassar. Portanto, há 4 elementos, segundo Gerhard von Rad, que contribuem para o surgimento dessa profecia clássica, da qual Isaías faz parte. Assim, é preciso atentar para esses 4 elementos que eu mencionei, para fazer uma leitura mais cuidadosa e atenta do livro de Isaías.